depoimentos de 18 pessoas. El Mesquita está com a gente, então Mesquita, ele vai trazer essas novidades, porque o delegado, o delegado, ele revê depoimentos de 18 pessoas e aguarda laudos da família envenenada em Parnaíba. O delegado Abimael Silva, que investiga o crime da família envenenada em Parnaíba, afirmou nessa terça-feira que está revendo depoimentos de 18 pessoas e aguardando laudos para a conclusão do inquérito. Abimael Silva, que investiga o envenenamento de 8 pessoas da mesma família em 1º de janeiro desse ano, também assumiu o inquérito dos 2 irmãos que morreram em agosto do ano passado. Os irmãos Ulisses Gabriel da Silva, de 8 anos, e João Miguel da Silva, de 7 anos, morreram envenenados em Parnaíba e moravam na mesma casa da família envenenada durante o Réveillon. A reviravolta no caso aconteceu com a prisão do Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, que é apontado como suspeito de envenenar 8 pessoas entre familiares e vizinhos no dia 1º de janeiro. As pessoas envenenadas e mortas são mãe, tio e 2 irmãos dos garotos mortos em 2024. O delegado disse que aguarda os laudos das perícias do sangue e urina de Francisco de Assis Pereira da Costa, que é casado com a avó das crianças mortas e padrasto da mãe dos garotos. Ele nega a autoria do crime, mas foi feito uma requisição de todas as testemunhas para tirar as dúvidas no dia do crime e para não ficar nenhuma lacuna. As autoridades vão ouvir novamente as testemunhas e pegar depoimentos de pessoas que não foram ouvidas para melhor detalhar a cronologia após a festa de Réveillon. Eles querem saber quem andou na cozinha e quem almoçou no dia da intoxicação. O padrasto foi o único que esteve na cozinha e apresentou depoimentos controversos, disse o delegado. O delegado informou que vai ouvir agora o padrasto no caso dos meninos envenenados em agosto, já que ele não foi ouvido no primeiro inquérito. A Justiça do Piauí determinou a soltura da Lucélia Maria da Conceição, de 52 anos, que foi presa suspeita de envenenar os garotos em agosto. Lucélia Maria era vizinha dos garotos e foi presa pela Polícia Civil, acusada de ter envenenado os irmãos com cajus. Durante a prisão, ela teve a casa incendiada, foi ameaçada de morte. A liberdade da vizinha foi determinada pela juíza Maria do Perpétuo Socorro, a Ivani Vasconcelos, da primeira vara criminal lá de Parnaíba, após receber laudo que aponta que os meninos não foram envenenados com os cajus. A perícia final revela que a fruta consumida pelos irmãos não tinha substância tóxica. Então, quer dizer, como agora a coisa mudou de trajeto, porque antes os 2 meninos do caju, era a Lucélia que era culpada, né? E aí se comprovou, depois demorou muito tempo sair esse relatório e se comprovou que não tinha veneno no caju. Aí liberaram a Lucélia. Dudu, então se liberaram a Lucélia, quem é o culpado das primeiras mortes, dos 2 menininhos? Provavelmente é o Francisco, é o que a polícia suspeita, né? Que foi o Francisco que depois veio a matar mais integrantes da família envenenados, matou 4 agora, matou 4 da família, somadas as 2 criancinhas, 6. Só que na época, eles não ouviram o Francisco sobre o caso dos 2 menininhos. Agora vai ouvir o Francisco sobre esse caso e vai ouvir outras pessoas. Só que agora o caso já ganhou repercussão. Se alguém tinha que programar uma mentira desse caso, provavelmente, né? Vai mentir em depoimento. Porque se tinha um culpado que não é o Francisco, no caso dos 2 menininhos, esse culpado vai ser favorecido agora com a prisão do Francisco. Mas tudo leva a crer que também é o Francisco que envenenou esses 2 meninos. Aliás, falando ainda sobre esse caso, na Lauda 29, tem uma outra novidade sobre esse caso dos envenenados, porque a polícia agora tem 5 dias para explicar a demora na análise dos cajus que prejudicou a investigação das mortes. O que a polícia agora, ela tem 5 dias, a polícia lá em Parnaíba, para responder e explicar por que houve demora e se essa demora prejudicou as investigações das mortes ainda dos primeiros 2 meninos, porque demorou meses ficar pronto o relatório. Os meninos envenenados aqui no Piauí, a outra novidade é que a polícia tem 5 dias para explicar se a demora na análise aí dos cajus prejudicou a investigação das mortes. A decisão judicial atende a um pedido do Ministério Público, que fez ao todo 7 perguntas. Perícia dos cajus foi feita 5 meses depois da morte das crianças. Demorou 5 meses.
né, para descobrir que não tinha veneno no caju. Enquanto isso, a Lucélia foi presa injustamente. A polícia científica informou que vai responder todas as perguntas dentro do prazo determinado pela Justiça. O Departamento de Polícia Científica do Piauí tem 5 dias a partir dessa última segunda-feira para responder se a demora entre a apreensão dos cajus na casa da acusada de envenenar 2 meninos e a perícia nos alimentos prejudicou a conclusão do laudo pericial, divulgado 5 meses após o envenenamento das crianças. A Justiça do Piauí, por meio da primeira vara criminal de Parnaíba, comunicou aí a decisão na última quarta-feira e estipulou um prazo de 10 dias para responder ao todo as 7 perguntas feitas pelo Ministério Público do Piauí. Além do tempo entre a apreensão e a perícia dos cajus, os outros questionamentos incluem a forma de armazenamento dos cajus e se há fotografias da sacola em que eles estavam. O laudo pericial dos cajus apreendido na casa da acusada Lucélia Maria da Conceição foi concluído no dia 9 de janeiro desse ano e não apontou presença de terbufos, substância semelhante ao chumbinho nas frutas. Ela foi posta em liberdade na última segunda-feira. No período feito à Justiça, o promotor do Ministério Público, Silas Sereno Lopes, afirmou que o órgão ministerial analisou 5 laudos periciais apresentados pela polícia e verificou certas inconsistências na cadeia cronológica dos vestígios coletados. Protocolaram um pedido agora ao setor técnico-científico da Polícia Civil para que forneça esclarecimentos sobre alguns aspectos do laudo que não ficaram muito claros. Se o longo tempo para a realização do laudo contribuiu para não se encontrar o veneno dos cajus, explicou o promotor. Agora, o Mesquitão, é o seguinte: o Francisco, se ele não tinha culpa no caso dos 2 meninos, agora ele vai ser culpado nessa história, porque a coisa o cerco se fechou, demorou muito tempo ali, agora que vão ouvir as pessoas, demorou se sair o laudo comprovando que não tinha veneno no caju, mas a polícia não deixa de ouvir as pessoas. Mas agora, se tinha um outro culpado que não era o Francisco, esse culpado aí meio que vai se livrar, porque tudo está caindo aí sobre o Francisco. O que você vê e analisa dessa história, hein, Mesquitão? Bom dia. Bom dia, Dudu. Bom dia para todos que nos assistem aqui pela Rede Meio. É uma história intrigante e a cada dia que passa surgem novos capítulos, como esse da demora, né, na perícia dos cajus, e o Ministério Público quer saber por que da demora e quer saber também se o tempo corrido ali para essa análise nos cajus poderia ter também eliminado qualquer substância desse alimento por conta da demora. Então, tudo isso está sendo analisado, tem esse prazo para essa resposta, assim como também o prazo para o exame do Francisco no último dia 1º, que foi no hospital também, que foi coletado material genético dele para saber como estava ali o estado de saúde dele por conta de ele ter afirmado que consumiu o arroz e também passou mal, segundo ele. Então, tudo isso a polícia tem que fazer uma nova análise e também tentar descobrir, já que a Lucélia acabou tendo esse benefício da justiça, descobrir se ela é culpada ou tem outro culpado. Mas eu quero dizer uma coisa, hein? Eu acabo de receber a informação que no material biológico, a polícia, atenção, a perícia e exames periciais feitos em uma das vítimas, colheu-se os dados. Agora vão colher os dados num cadáver de um gato achado morto próximo à casa da Lucélia. Porque, segundo o promotor Silas Lopes, o Ministério Público pode reavaliar o caso a partir dos esclarecimentos feitos pela Polícia Científica. Ele destacou ainda que apenas a perícia dos cajus não é capaz de provar a inocência da acusada. A Lucélia Maria da Conceição Silva, acusada de envenenar os 2 irmãos de 8 e 7 anos em Parnaíba, litoral do Piauí, ela foi posta em liberdade, mas não quer dizer que ela foi totalmente excluída a possibilidade da participação dela. Por quê? Agora vão analisar um gato que foi encontrado morto, vão pegar esse laudo e o laudo do corpo de uma das crianças. Por quê? Porque ela tinha veneno guardado em casa. Então não está descartado totalmente a possibilidade da Lucélia ser considerada culpada e talvez voltar para a prisão. Então mais reviravoltas pode acontecer nesse caso, tá? Nesse caso, lembrando que ela deixou a penitenciária na zona sul de Teresina, ao sair da prisão ela se declarou inocente, mas assim,
Tem os 2 menininhos do Caju? Tem eles, né, que morreram. Tem os 4 da família que morreram? Tem. Mas tem uma criança internada agora, onde está o repórter Denis Constantino. A criança envenenada. Me parece que a situação, Denis, é complicada. Ela teve uma piora no estado de saúde e está respirando com a ajuda de aparelhos. É isso? A atualização em frente à HUT da única sobrevivente do envenenamento que luta pela vida desde a tragédia no 1º de janeiro, Denis. Bom dia. Pois é, Dudu, nós estamos acompanhando esse caso desde os primeiros dias do mês de janeiro, que aconteceu no litoral do Piauí. E a informação que a gente colheu é de que, de fato, a garotinha de 4 anos de idade que foi envenenada, né, depois de comer esse arroz com substância tóxica no litoral do Piauí, ela apresentou piora em seu estado de saúde. A informação foi divulgada ainda durante o dia de ontem pelo Hospital de Urgência de Teresina. A garota deu entrada, Dudu, no dia 3 de janeiro, depois de ser transferida de um hospital lá de Parnaíba para a capital do Piauí, e segue internada na unidade de terapia intensiva pediátrica. A HUT não especificou qual era o estado de saúde, a motivação desse agravamento do estado de saúde dessa garota de 4 anos de idade. Lembrando que ela perdeu a mãe e perdeu os irmãos também nesse crime que foi imputado aí para o padrasto, né, da mãe da menina que está internada aqui no HUT. A gente está tentando falar, Dudu, com um médico que está cuidando diretamente dessa garotinha de 4 anos de idade para saber qual é o estado de saúde dela de momento, né? Por que teve esse agravamento nesse estado de saúde? A assessoria apenas divulgou que houve esse agravamento do estado de saúde, e ao longo do Bom Dia, né, a gente vai tentar trazer informações atualizadas do estado de saúde dessa garota de 4 anos de idade. Dudu? Não, hein? Só me pisca se ficou pronta as imagens da blogueira. Uma outra blogueira de Teresina postou uma história exibindo uma arma de fogo, uma arma Glock. Na minha época era o seguinte, a pistola que a moça pegava era outra. Mas hoje em dia, ó,